Olá! No treinamento de hoje nós vamos falar sobre limpeza e desinfecção das superfícies no ambiente hospitalar e também sobre conhecimento das responsabilidades e de tarefas quanto aos resíduos de serviço de saúde. Esse treinamento está sendo ofertado pelo Serviço de Educação Continuada em conjunto com o PGRSS e a Comissão de Biossegurança. Por que treinar limpeza e desinfecção de superfícies? O ambiente hospitalar, ele deve ser rotineiramente avaliado para a presença de micro-organismos multiresistentes. Sendo assim, é importante o treinamento da limpeza e desinfecção para reduzir o número de micro-organismos, minimizando o risco de contaminação dos profissionais de saúde. E diferente do que todos pensam, essa função não é apenas do serviço de higienização e limpeza, engloba todos os colaboradores da nossa instituição. Fatores que favorecem a contaminação: mãos dos profissionais de saúde em contato com as superfícies, a ausência da utilização de técnicas básicas pelos profissionais de saúde, superfícies úmidas ou molhadas, superfícies empoeiradas, condições precárias de revestimentos e matéria orgânica. Entre as medidas de prevenção de contaminação, podemos citar: evitar atividades que favoreçam o levantamento de partículas em suspensão, não realizar a varredura seca nas áreas internas dos serviços de saúde. As superfícies, mobiliários em geral, pisos, paredes e equipamentos, entre outros, devem ser limpos e secos. Remover rapidamente a matéria orgânica, o sangue ali, quando cai nas superfícies. Isolar áreas em reformas ou em construção, utilizando tapumes e plástico. Áreas do serviço de saúde. Como se dividem? As áreas críticas são os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, centro cirúrgico, UTI, hemodinâmica. As áreas semicríticas são todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas. Incluem enfermarias, pronto-socorro. E as áreas não críticas são todos os demais compartimentos dos estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupados por pacientes. Então, são as áreas dentro da instituição, porém que não tem paciente, que são as partes administrativas do hospital. Princípios básicos para a limpeza e desinfecção de superfícies em serviço de saúde. Proceder frequentemente higiene das mãos. Então, a higiene das mãos ela é fundamental em todos os requisitos da instituição. Não utilizar adornos, principalmente quem está na assistência. Manter os cabelos presos e arrumados e unhas limpas, aparadas e sem esmalte descascando. Homens, manter os cabelos curtos e a barba feita. Uso de equipamento de proteção individual. Nunca varrer superfícies a seco. Utilizar a varredura úmida, que é através do mop. Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho. E sempre sinalizar os corredores a fim de evitar acidentes e poluição visual. Então, a gente precisa estar limpando o corredor. O pessoal da higienização e limpeza precisa sinalizar o corredor que está molhado, para evitar que alguém caia. Atribuições. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a função de cada um dentro dessa limpeza e desinfecção de superfícies. A atribuição do supervisor do serviço de higienização e limpeza. É ele que vai adquirir os produtos saneantes, ele vai adquirir os equipamentos e os materiais, vai controlar os equipamentos de proteção individual, vai planejar, coordenar, implementar e supervisionar as atividades pertinentes ao serviço, vai treinar a equipe, entre outras funções. As atribuições dos profissionais de limpeza e desinfecção de superfícies.
Eles vão zelar pelos equipamentos e materiais do serviço durante e após a utilização, notificar o mau funcionamento para o supervisor, utilizar racionalmente recursos como água e energia, utilizar somente produtos saneantes padronizados pela instituição, recolher sacos de resíduos dos recipientes próprios, transportar os resíduos recolhidos em carrinhos próprios, né, aquele carrinho próprio para resíduo, utilizar sempre equipamento de proteção individual, realizar as limpezas concorrentes, terminais e imediatas nas áreas internas e externas, e entre outras funções. Agora vamos falar um pouquinho das atribuições dos outros profissionais que não fazem parte do serviço de higienização e limpeza. Recolhimento de pérfuros cortantes de locais inadequados, fechamento de coletores de pérfuro cortante e identificação dos mesmos, retirada de materiais e equipamentos provenientes da assistência ao paciente dos quartos e realizar a limpeza e desinfecção dos mesmos, né? Então, é função da equipe de enfermagem realizar essa limpeza dos equipamentos diariamente e uma limpeza mais reforçada quando o paciente tem alta do quarto. Realização de limpeza do leito do paciente enquanto o mesmo encontra-se ocupado. Então, quando o leito está ocupado, a cama ali do paciente, né? Ela é responsabilidade da equipe de enfermagem de fazer limpeza. Realizar a limpeza das bancadas administrativas, né? Serve então para todos os funcionários da casa, tanto da recepção quanto de dentro dos setores. É função dessas pessoas que utilizam as bancadas, fazer a limpeza dos mesmos, descarte correto dos resíduos, né? Então entra aí todos os colaboradores, né? A gente seguir um descarte correto dos grupos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre mais para frente. Realizar a limpeza dos equipamentos da copa, geladeira, cafeteira e outros, e da sala de guarda de materiais, né? Então, os equipamentos que estão guardados ali é função da equipe fazer essa limpeza e entre outros, certo? Então, a gente precisa de reforçar essa questão que os outros profissionais, né, a maioria das vezes da parte da enfermagem, realizar essa limpeza dos equipamentos para poder evitar uma contaminação tanto de nós profissionais quanto dos outros pacientes que estão entrando ali no quarto. Né? Então, reforçar essa limpeza, nós vamos explicar como é feita essa limpeza dos equipamentos. Processos de limpeza de superfícies. Limpeza concorrente. É o procedimento de limpeza realizado diariamente em todas as unidades dos estabelecimentos de saúde, com a finalidade de limpar e organizar o ambiente. Então, o pessoal da higienização e limpeza são treinados para realizar a limpeza concorrente, mas o pessoal os outros profissionais, né, eles precisam também realizar essa limpeza concorrente, seja nas bancadas, seja nos equipamentos que estão ali à beira-leito do paciente, bomba de infusão, ventiladores, né? Esses equipamentos são dos outros profissionais, responsabilidade dos outros profissionais, né? No caso do quarto, dos profissionais da enfermagem. A limpeza terminal. Trata-se de uma limpeza mais completa, incluindo todas as superfícies, seja horizontal, vertical, interna e externa, e é realizada na unidade do paciente após a alta hospitalar, transferência, óbitos ou internações de longa duração, né? Então, o pessoal da higienização e limpeza são treinados para fazer limpeza terminal, né? A gente tem um treinamento à parte desse, e o pessoal da enfermagem precisa de fazer essa limpeza terminal dos equipamentos que estavam ali naqueles quartos, né? Dos pacientes quando eles têm alta. Isso deve ser feito em todos os pacientes que tiverem alta, mas aqueles pacientes que estavam em isolamento de contato de bactéria multiresistente precisa dar um reforço muito maior, né, bem maior, nessa limpeza, porque não adianta fazer a limpeza terminal do quarto e não fazer a limpeza terminal dos equipamentos, certo? E a gente faz por amostragem
uma coleta de cultura antes e depois dessa limpeza para saber se está sendo eficaz. Mas como fazer essa limpeza? Seja dos equipamentos ou da parte administrativa, né? Iniciar do local mais limpo para o mais sujo, realizar a limpeza do mobiliário, equipamentos com compressas umedecidas em água e depois proceder à desinfecção com compressas umedecidas em solução à base de quaternário de amônio, que é o que a gente usa, conhecido como Mirax, né? Que tem uma diluição própria, mas é só pedir para o pessoal da higienização e limpeza que eles fornecem, certo? Então, os coordenadores de setores precisam de fazer um cronograma de limpeza dos equipamentos dos setores, certo? E estabelecer uma rotina e também colocar compromisso para as pessoas, né? Você está responsável pelo quarto, você também é responsável pela limpeza concorrente daqueles equipamentos, certo? Então, isso vai de setor para setor, né? Vai depender do coordenador, mas precisa ser realizado essa monitorização dessa limpeza para ver se está sendo eficaz. EPI, sempre use EPI, mesmo quando você for fazer higiene até de bancadas, que é mais simples, né? Use EPI, que é o equipamento de proteção individual. E sempre higienize as mãos. São cuidados básicos e que salvam vidas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a classificação de resíduos. Existe o resíduo do grupo A, que é o resíduo infectante, que a gente joga na sacola branca, né? São peças anatômicas, bolsas de sangue, gás e luva que estão sujas de sangue, contaminadas, culturas, qualquer resíduo que tenha material biológico ou secreção, a gente joga no grupo de infectante, que é o grupo A. O grupo B, que é resíduo químico, é a sacola laranja. Nós jogamos medicamentos vencidos, quimioterápicos, baterias, né? Entre outras coisas. Tudo que é tóxico. No resíduo do grupo C, são resíduos radioativos, né? A gente possui pouco na casa, mas existem alguns medicamentos. No grupo D, é o resíduo comum, né? Como se compara-se ao resíduo domiciliar, né? Restos de alimento, gesso, fralda que não esteja com secreção, papel, o resíduo administrativo, o resíduo comum, né? Aquele resíduo que não está nem contaminado por material biológico e também não é pérfuro cortante. E o grupo E é o grupo de pérfuro cortante, que são lâminas, agulhas, scalpes, qualquer, né, o mandril ali do gelco, tudo tem que ser jogado no grupo de pérfuro cortante e é responsabilidade da equipe de enfermagem fazer o fechamento da caixa de pérfuro cortante e a identificação do dia, da hora e quem fechou e também do setor, né? E é função de todos da instituição fazer o descarte correto dos resíduos conforme esses grupos que a gente estabelece. Hoje na casa, os resíduos são separados por setor, né? Identificado com uma fita colorida por cada setor, e isso a gente consegue então monitorar quais os setores estão fazendo da forma correta, quais os setores que estão fazendo da forma incorreta, e assim estabelecer as necessidades de treinamento. Dúvidas e sugestões podem ser colocadas no questionário que vocês vão responder a seguir. Não esqueçam de responder o questionário e finalizar, senão não cai aqui para mim como concluído. E todas as referências são do Manual de Limpeza e Desinfecção da Anvisa. E muito obrigada por assistir mais esse treinamento. Até o próximo!